Minhas melhores saudações a todos aqueles que, mais uma vez, participam deste nosso encontro semanal, Registro sobre Registro, que tem o patrocínio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. Eu apresento aqui os meus cumprimentos à professora Mariana Pozzenato Martins, que é presidente da ANOREG Paranaense e confreira da nossa academia, e também a coordenadora acadêmica dessa entidade, a ANOREG Paranaense, a professora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dallavec. Bom, nós vamos hoje interromper, no fundo, a sequência normal da nossa série Registros sobre Registros, para que, justificadamente, nos associemos à comemoração do 20º aniversário do Centro de Estudos Notariais e Registrais, o CENOR, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Para logo, o só fato de nós nos referirmos à Universidade de Coimbra, lembrando quantos juristas na história do Brasil devem seus estudos, a sua formação à Universidade de Coimbra, posta à margem a questão que se possa discutir aqui acerca de que boa parte desses juristas acabou se alimentando de teses iluministas, não é? Mas, deixando isto, portanto, marginado, é fato que nós devemos muitíssimo na história do pensamento jurídico brasileiro à Universidade de Coimbra. Mas a fundação do CENOR, em 2004, graças ao professor Manuel Henrique Mesquita, que faleceu em 2021, um nome de grande importância no pensamento jurídico português e de projeção internacional, e ao professor Santos Justo, cujo livro de Direitos Reais é de minha frequência habitual no meu trabalho judiciário, nos meus estudos, que foram os primeiros presidentes do CENOR. O fato é que o CENOR terminou tendo um papel importante em congressos, em preparações de códigos, por exemplo, os códigos de registro predial e notarial de Cabo Verde, que foram ali aprovados, em estudos de pós-graduação, simpósios. Eu próprio participei já de 4 congressos do CENOR. E hoje o CENOR é dirigido pela professora Mônica Jardim, pelo professor Rafael Vale Reis, pela professora Fernanda Paula Oliveira, que, aliás, dirigem essa entidade generosamente, não recebem nada para dedicar-se a esse trabalho de direção. E eu entendo que se justifica esta interrupção da série normal, do Registro sobre Registro, o caminho normal da série, e a homenagem a que eu me associo pelo 20º aniversário do CENOR, por uma série de motivos também presentes. O primeiro deles é o de essa dedicação ao extrajudicial. Num momento em que as academias parecem desleixar os estudos dos tabelionatos, de notas de protesto e dos registros públicos, a Faculdade de Coimbra, que tem uma expressão, a Faculdade de Direito de Coimbra, que tem uma expressão tradicional de grande relevo, tem ali um departamento especializado para esses estudos. Mas o que mais me leva a associar-me a esta homenagem, bom, de par com a circunstância, que isso seria inteiramente pessoal, de que me envaidece a circunstância de eu ser um dos 3 membros associados honorários do CENOR. Somos só 3 brasileiros. De par com isso, é o fato de que os estudos realizados pelo CENOR, seus congressos, seus cursos de graduação, de pós-graduação, estudos especializados, etc., têm um papel de grande relevância na reconstrução da doutrina brasileira. Trato de explicar um pouco melhor sobre isso. Outro dia, a pedido da professora Virginia Reis, do Rio de Janeiro, uma grande estudiosa da área do extrajudicial, eu tive a ocasião de escrever um prefácio para
uma obra muito interessante da professora Virgínia. E lá dividi a literatura, ali se tratava da literatura notarial, mas isso pode também estender-se à literatura registral. Tratei de dividir a nossa literatura do extrajudicial, em vigor hoje no Brasil, e aqui dispensando os matizes, os hibridismos, etc., que possa haver numa e noutra obra, em 3 partes ou 3 espécies ou 3 correntes, se nós quisermos dizer assim. Todas elas importantes. Hein? Não se pense que eu esteja aqui mitigando a importância de cada uma delas. Não, todas têm importância. A primeira é a literatura oficialista, que consiste numa acomodação sistêmica dos estudiosos, dos que escrevem certos livros, dos que estudam por esse viés, as decisões jurisdicionais, sobretudo das cortes posteriores, no caso do Brasil, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, que são as que, por último, examinam as questões que são debatidas nos tribunais, ou a chamada jurisprudência administrativa, mal designada, mas assim se tem dito, particularmente as decisões do Conselho Nacional de Justiça, mas também a das Corregedorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Essa literatura oficialista, que, como eu disse, consiste numa acomodação sistêmica, aquilo que se vem decidindo, tem essa vantagem de ser uma resenha importante de uma relevantíssima fonte do direito, que é a jurisprudência, mas não passa de ser, esse é outro aspecto a considerar, uma forma de positivismo sociológico. Há relevo, mas se detém neste ponto, examinar o fenômeno sociológico das decisões judiciais a respeito das notas e dos registros públicos. E, portanto, é um saber que não atinge a esfera científica porque não tem objeto universal. Não existe ciência do particular. A segunda corrente é a chamada literatura estritamente dogmática, que se limita a compreender, hoje em dia se fala muito em interpretar, mas na verdade se limita a compreender os textos normativos. Isso é uma leitura quase sempre textualística e ahistórica, ou seja, à margem da realidade das coisas, simplesmente examinando textos. Uma literatura exegética, portanto. Tem seu relevo, não há nenhuma dúvida, nós temos que cuidar das leis que vamos aplicar, das normas postas que devem ser aplicadas. Não há nenhuma dúvida quanto à importância. Mas tampouco é saber científico. Não há ciência do particular, repito. A terceira, e aqui já não se trata propriamente de um positivismo sociológico, mas de um positivismo tendencialmente normativista, um certo legalismo literário. A terceira corrente é a da literatura doutrinária. Nós temos bons nomes da literatura doutrinária. Esta, sim, corresponde a um saber científico. E tem, portanto, objeto universal, etc. Bom, acontece que muito se deve ao empenho do CENOR e às atividades do CENOR, que novos doutrinadores brasileiros, indo estudar em Coimbra, sob a direção de competentes professores dessa universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, rompem os limites, chamemos-los assim, localistas do direito extrajudicial. Passam a ter, portanto, essa ideia de vocação universal, alargada. Às vezes a partir de uma alavancagem de direito comparado, simplesmente comparando institutos portugueses e brasileiros, mas não importa. Esta ruptura com o espartilho normativista, ou com o espartilho das decisões judiciais, já projeta esses doutrinadores para uma visão de caráter universal que é necessária. Especialmente, como eu tenho insistido muito, a retomada dos princípios da análise, do exame, da dedicação, da meditação dos princípios notariais e registrais. E isto, para o caso brasileiro, ostenta uma ligação, uma vinculação de grande relevo com a atividade do CENOR.
Mas aqui há um ponto. Muito disto se deve, particularmente, a uma pessoa. É uma pessoa que eu tenho aqui a vaidade de dizer que integra a Academia Paranaense de Direito Notorial Registral, que eu, por generosidade manifesta dos juristas paranaenses, ajudei a criar, e ali fui guindado à condição de presidente vitalício. Acontece que eu convidei essa pessoa que estou me referindo a integrar essa academia, e ela, ao aceitar o convite, deu-me uma honra imensa, honra imensa. Eu refiro-me à professora Mônica Jardim. Peço licença até para ousar um pouco e aumentar o quadro da minha vaidade para dizer que se trata de uma amiga. Mas eu aqui não sequer vou averbar minha suspeição ao falar da professora Mônica Jardim, porque é um fato reconhecido por todos, é um fato, se pode dizer, notório, a dedicação com que a professora Mônica tem estudado o direito extrajudicial e procurado, o mais possível, ensinar aquilo que ela sabe também aos nossos estudantes brasileiros. Então, nesse momento, eu queria, ao associar-me às homenagens que com tanta justiça se prestam ao Senor Coimbrão, particularmente dedicar o meu aplauso a esta figura notável do pensamento extrajudicial, que é a professora Mônica Jardim, de tamanha importância para o pensamento das novas gerações de estudiosos e estudantes do direito extrajudicial brasileiro. Muito bem. Viva o nosso Senor, por assim dizer, viva o Rio Mondego. Ainda sempre me lembro com um toque de emoção que se renova, quando lá estive para o lançamento do livro Prudência Notarial, que se fez lá na Universidade de Coimbra, e que ao final do lançamento ainda fui lá ao terraço, lá em cima do prédio, e dali contemplei a belíssima baixa da cidade de Coimbra, o Rio Mondego, e comecei a imaginar-me ali na companhia de grandes juristas, de grandes políticos. Lembrei-me dos grandes discursos de Antônio de Oliveira Salazar, dos nossos brasileiros que por ali passaram, e confesso aqui muito entre nós, eu estava me sentindo um pouco constrangido de, com a minha pequenez, estar ali acampado junto aos nossos maiores. Parabéns ao Senor, e que nós brasileiros saibamos reconhecer e beneficiar-nos da atividade deste grande centro de estudos notariais e registrais.